Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos refletir em cima de um tema, de um assunto que tem se tornado muito conhecido e popular, principalmente na área empresarial, na área corporativa, que é a mentalidade antifrágil. Há um bom tempo já vem sido comentado e popularizado esse assunto sobre a mentalidade antifrágil. E o que seria essa mentalidade antifrágil? Essa ideia ela foi usada inicialmente na área financeira para representar aquela capacidade de se tornar mais forte diante de pressões externas, ou a capacidade de se aproveitar do caos externo. E hoje é usado mais no formato de transmitir uma mentalidade, um mindset, uma cultura empresarial, onde as pessoas têm sim a capacidade de se aproveitar, de tirar benefício quando há grandes pressões, há grandes movimentos na área corporativa e que podem levar muitos à ruína, mas a ideia é que quem tem essa mentalidade saia mais forte ou se torne mais forte à medida em que a pressão aumente. Para a gente tornar a nossa reflexão um pouco mais interessante, ou melhor, bem mais interessante, vamos ler um texto bíblico, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 9 e 10. Diz o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Agora que a gente já sabe, ou tem uma ideia do que é esta mentalidade antifrágil, e a gente olha para um texto como esse que Paulo nos deixa, e a gente percebe o seguinte, que Deus, ele está aí nos oferecendo ou nos deixou disponível o que talvez para o mundo, para as pessoas, seria a maior capacidade de antifragilidade que um ser humano pode ter, que é a ação de Deus, o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. E se para muitos da área empresarial, da área corporativa, essa mentalidade, essa forma de pensar, ela é algo interessante, ainda mais para o cristão. Se a gente vive um tempo hoje de muitas tristezas, angústias, problemas e doenças, qual deve ser o nosso pensamento diante disso? Pare e pense, meu irmão, se para a área corporativa essas pessoas não se dão o luxo de se sentirem frágeis, de se sentirem oprimidas, e elas conseguem, de uma maneira ou outra, ainda assim, diante das pressões externas, diante das dificuldades, perseguições, ter uma ação ou ter um processo de ações que lhe produz, que ocasiona vitória para elas, ainda mais para o cristão. E isso serve de conselho para nós, serve de repreensão para nós, para que a gente aprenda a se posicionar nesse momento difícil. Porque nós não somos vítimas de nada. E muito pelo contrário, nós temos um poder em Deus que nos torna capaz de suportar todas essas coisas. E não apenas de suportar, não apenas de perseverar, mas de se tornar mais forte diante das tribulações, das perseguições, das dificuldades. Então, que quando a gente olhe para os problemas da nossa vida, que quando a gente observe as dificuldades que estão diante de nós, a gente saiba de uma coisa, que Deus nos deu capacidade de não esmurecer, de não se perder, de não enfraquecer, mas de se tornar mais forte na dificuldade, por um motivo muito simples. Porque quando nós não temos mais força, quando a nossa força não é suficiente, quando as capacidades que Deus nos deu não dão mais conta daquilo que está diante de nós, a força do Senhor é quem nos mantém de pé. E se muitos pensam que antifrágil é aqueles que conseguem se tornar mais fortes diante de pressões deste mundo, o que Paulo nos deixa aqui seria o maior exemplo do que essa palavra pode expressar.
seria a maior experiência de antifragilidade que um ser humano pode experimentar. Então, que a gente possa refletir nas palavras de Paulo e extrair delas o máximo para as nossas vidas. Como ele fala aqui, porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, não importa o que aconteça, não importa a situação, não importa as dificuldades, que a gente possa descansar no poder e na força do Senhor, não nas nossas forças. E parem, irmãos, de olhar para a vida e para as dificuldades com um olhar de vítima, com um olhar de fragilidade e pensar que isso vai te destruir, porque no poder do Senhor, o Senhor vai te dar vitória e vai te fazer perseverar, permanecer e sair mais forte dessas dificuldades. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana.